No próximo domingo, primeiro jogo do Grêmio na Arena, vai começar a implementação do reconhecimento facial no estádio tricolor. O que isso significa, né? E principalmente quais as possíveis consequências desse novo movimento? É sempre arriscado em algum nível, né, entrar num tema muito recente, muito ainda que teve pouco debate assim aprofundado a respeito, né, porque depois que a coisa começar a ser mais esmiuçada na mídia, até pelos próprios torcedores e tal, talvez esse vídeo aqui fique bobo, fique assim raso, né, tipo assim, nossa, o Lucas fez um vídeo inteiro sobre o tema e não mencionou tal coisa, né? Porque talvez agora esteja no meu ponto cego algumas questões até meio elementares sobre o tema, né? Mas eu falo com uma base muito crua de informações, é basicamente fontes da minha cabeça, né? Percepções da minha cabeça, que a partir delas eu vou dar algumas opiniões aqui e fazer até algumas previsões. Eu acho que é uma lei, né? Uma obrigatoriedade a partir desse ano, estádios a partir de 20 mil de capacidade, né, de a partir de 20 mil pessoas, implementarem essa história aí do reconhecimento facial. Né? Sempre teve uma briga com a galera da geral ali, falava que só aquele setor tinha biometria, e a biometria era um problema, era um saco, era não sei o quê. Bom, agora vai ser uma coisa diferente, que é o reconhecimento facial, acho que melhor, e para o estádio inteiro. Inclusive, começa nesse domingo, Grêmio e Caxias, só para quem comprar ingressos do setor, se eu não me engano, Gramado. Não sei se é Gramado, mas é Oeste. Acho que é Gramado Oeste. E só para quem comprar. Quem é sócio desse setor parece que pode escolher se vai fazer o reconhecimento facial ou se ainda vai entrar na moda antiga ali, só da carteirinha. Vamos lá, o que isso significa, né, em várias nuances, assim, tem gente reclamando, né, sempre vai ter, porque tem os dois lados da moeda, sempre vão ter, né, mas eu acho que a gente pode também lançar um olhar um pouco além. Bom, começando pelo lado ruim, né, que eu já relativizo esse ruim, mas eu entendo que de fato existe. Acho que com essa medida 100% implementada, que não é o caso para agora ainda, mas que será muito em breve, deve ser o fim do empréstimo de carteirinhas. E acho que é aí que pega muita gente, né? Muitos torcedores já estão reclamando, né? Tipo, o cara tá pagando a mensalidade dele, se ele quiser empresta para alguém, ele tem esse direito, e bababá. Entramos nesse debate. Tem gente do interior que parece que faz um rodízio de carteirinhas, tipo assim, tem 3 primos que moram em Santa Cruz e eles compram uma carteirinha, né? Tem uma mensalidade que eles pagam, dividem, racham, e de vez em quando vem um, de vez em quando vem outro, de vez em quando vem outro. Eles pela distância, eles não costumam vir aos jogos. Quando dá na telha que um deles está em Porto Alegre e tem jogo ali, se organiza e vai, mas não é uma, né? E de repente para esses caras não vai mais valer a pena. Enfim, tem muitas pessoas que pegam carteirinha emprestadas nos mais variados contextos, né? Não dá para analisar um por um, mas acho que a galera do interior talvez seja uma parcela mais significativa que a gente pode botar na mesma caixinha. O que eu acho, tá? Sim, né? Até não sei se não vai baixar um pouco o público, assim, não sei se essa galera da carteirinha emprestada não é relevante. E isso é ruim, né, em tese. Agora, tem um aspecto aqui que a gente tem que considerar. Primeiro, vamos supor que a média de público do Grêmio seja de 10 mil pessoas, tá? E dessas 10 mil pessoas, uma média de 2 mil pessoas vão com carteirinhas emprestadas em todos os jogos. Uma média. De repente, quando essa medida entrar em vigor, né, do reconhecimento facial, a nossa média pode cair de 10 mil para 9 mil. Pode ser que a gente sinta no estádio uma diminuição de pessoas. Algumas pessoas que tinham renda baixa
e que pegavam às vezes emprestada com o patrão ou com alguém, um irmão, não sei quem, e o cara não tinha condições de ser sócio ou não queria, e aí só tinha uma condição ali que estava bem cômoda para ele e acabou perdendo e esse cara não vai. Então vamos supor que de 10 mil a nossa média vai cair para 9 mil. Só que eu falei que talvez a média de pessoas que fossem com a carteirinha emprestada fosse de 2 mil pessoas. Se caiu um, talvez esse outro 1.000 eram de pessoas que só pegavam emprestada porque era cômodo, porque tinha disposição, porque tinha acesso, né? E tinha essa brecha. De repente, não tendo mais a brecha, o cara virou sócio, porque ele tinha condições financeiras. Ou o cara passou a comprar ingresso nos jogos que ele está a fim de ir, que talvez não sejam muitos, né? Não vale a pena virar sócio e tal, mas nos que ele está a fim de ir, ele vai lá e compra, porque agora ele não pode mais pegar emprestado. Então aumenta essa renda do Grêmio, né? Porque talvez desses 2 mil que pegaram emprestado, 1.000 podem começar a gastar dinheiro para ir. E 1.000, beleza, vão sair fora do negócio, mas não representavam dinheiro para o Grêmio anteriormente, né? Então, tu vê que até nessa parte mais óbvia, mais prática, eu não sei se é tão óbvio assim, né? E eu sempre falo, cara, eu sou aqui o cara que mais martelo que torcedor não é cliente, né? Que a gente faz parte, que não sei o quê. E, curiosamente, eu vou usar uma lógica até de mercado para falar que, cara, para defender o clube nessa situação, porque eu acho que assim, o cara paga a mensalidade dele, tem o direito de emprestar. Não sei se ele tem o direito de emprestar. É um negócio nominal, né? Eu não sei se não é quase uma falsidade ideológica, porque tu entra ali com a carteirinha de alguém, eu já fiz isso milhares de vezes, tá? Já emprestei a minha e tal, etc. Não tô aqui julgando moralmente, mas tô falando assim, na teoria, tu passa tua carteirinha ali, é o Lucas Von que tá entrando, sabe? Tipo, ninguém pode entrar numa academia, na Smart Fit, com a carteirinha do outro. Eu tô pagando o empréstimo pra quem não quiser. Não, inclusive é interessante, que uma vez eu vi um vídeo que essa Smart Fit, ela tem eu já fiz academia lá durante um período, e eu já fiz em vários lugares, já fiz em Porto Alegre, em outras cidades, porque tem essa facilidade, né? Que é uma rede que tu paga a mensalidade e faz onde tu quiser. E, cara, tem muitos lugares e tem aparelhos de ponta, né? É meio lotada só, mas assim, é bom, assim, a qualidade é boa e o preço é baixo, né? É uma equação que não fecha muito se tu pensar com a lógica da academia de bairro. Uma vez eu vi um cara explicando que o modelo de negócios dele se sustenta porque muita gente não vai. Tipo assim, tinha planos de R$70 por mês, R$90 por mês, assim, menos de 100, ou vai lá, deve estar 100 pila hoje, né? Mas para uma academia de ponta, porra, tem umas que são 300 ali, para ter uns aparelhos parecidos, sabe? A mensalidade. Então essa o cara pagava 80 e poucos, e aí ele se sentia bem, porque ele, né, tô pagando a academia, só que daí ele acabava não indo, esquecia. E é difícil de cancelar também, tem essa malandragem dos caras, né? Não adianta, tem que ir lá presencialmente, falar, não sei o quê. Então, sei lá, tinha, vamos supor, 1 milhão de pessoas pagando mensalidade, mas tinha de fato 600 mil indo. 400 mil não, né? E se todas fossem, colapsava. Mas o negócio deles não foi feito para todas irem. E é assim que funciona. E cara, de certa forma o clube de futebol também. O clube de futebol, para pensar numa saúde financeira, tem que ter 200 mil sócios. E não vai ter um estádio com 200 mil lugares. Tem que ter muita gente pagando mensalidade que não vai estar indo sempre, né? Mas eu e meu primo e meu cunhado aqui, a gente mora em Bagé, a gente vai de vez em quando, então a gente pagou uma só. Cara, beleza, mas o ideal pro Grêmio seria que vocês 3 pagassem. E beleza que só vão ir de vez em quando, né? Em termos financeiros pro clube faz sentido. Então assim, eu entendo as pessoas que vão reclamar, eu entendo as pessoas que vão deixar de ir porque só conseguiam ir através de uma comodidade, principalmente pessoas de baixa renda, porque eu repito, tinha muita gente que tinha grana e só fazia esse esquema de empréstimo porque tinha a brecha, né? Talvez alguns desses passem a gastar dinheiro, a virar sócio, a comprar ingresso. Então também tem essa camada, né? Agora, tirando isso do empréstimo, né, cara, daí um amigo meu até ponderou, cara, mas assim, é brabo porque o Grêmio tá com o time ruim, jogando mal há bastante tempo, não tem cerveja no estádio e o cara não consegue nem uma carteirinha emprestada mais hoje em dia.
sabe? Então, pô, vai diminuir o público. Cara, é possível, é possível. Só que também, assim, a variável mais importante dessas três aqui é o time tá bem. Se o time estiver bem, cara, tem um monte de gente aí que pegar um emprestado que vai virar sócio, né? Se o time estiver muito mal, pode abrir o portão que também não vai lotar. Pode abrir, escancar o portão, entra quem quiser, não vai lotar. Então essa é a variável mais importante do futebol para ação de marketing, até para conseguir contratar jogador, facilita se teu time estiver jogando bem, né? Se tu estiver na Libertadores, se tu estiver competitivo. Então para tudo, inclusive para público no estádio, a variável que sempre faz mais a diferença é o time estar bem, né? Então isso acho que é outro debate. Mas aí indo para questões mais amplas sobre o reconhecimento facial, eu acho que tem um aspecto positivo disso, que é assim, ó, nós vamos saber exatamente quem está no estádio. Já tinham as câmeras, né, que é um acontecimento relativamente recente nos estádios aqui do Grêmio, do Inter, etc., que já ajudavam muito a entender autores de algumas coisas equivocadas dentro do estádio, né, de condutas equivocadas dentro do estádio. E agora com reconhecimento facial, então, cara, eu acho que assim, só vai continuar existindo, ou só, né, pelo menos pela lógica, porque às vezes tem coisa que não tem lógica, né, mas pela lógica só vai continuar existindo punição ao clube. Sabe aquela punição ao clube, portão fechado, perde ponto, perde mando, não sei o quê? Se tiver alguma ação reprovável, equivocada, coletiva. Por exemplo, se uma torcida inteira entoar cânticos racistas. Beleza, daí talvez o clube seja punido e beleza, tem que ser mesmo, né? Porque daí foi a torcida do clube que fez aquilo. Agora, todo o resto, arremessou alguma coisa em campo, invadiu, jogou não sei o quê, sabe, qualquer outro tipo de questão mais individualizada, cara, ele fez um reconhecimento facial para estar ali, tem câmera, tem tudo ali entendendo o cenário, então só não pune no CPF se não quiser. Porque agora está um universo muito controlado, né? Só não pune no CPF se não quiser. E tem que querer, porque eu acho que para mim esse é o caminho mais, né, correto das punições. Muitas vezes a gente já viu o clube, o próprio Grêmio, ser punido por atos de 2, 3, de 1 às vezes, né? Tipo, não, cara, só um pouquinho, né? Fechou o portão no outro jogo porque o João da Silva invadiu o campo e quis bater no árbitro, só um pouquinho, derrubou o VAR, sei lá. Não, pune o cara, sabe? Então eu acho que agora não tem mais desculpa porque vai ficar muito fácil fazer isso e pode abrir até um precedente para voltar a cerveja no estádio, quem sabe, né? Porque antes o que acontecia? O cara bebia, fazia merda e faz sem beber também, né? Mas esse aí também é outro debate que dá para fazer um vídeo inteiro sobre a cerveja no estádio e tal. Mas daí o cara no outro jogo tava lá de novo, né? No outro jogo tava em outro setor, sei lá, foi banido, perdeu a carteirinha de sócio, comprava ingresso para ir no outro, sei lá, sabe? Sempre dava para fazer de algum jeito. Com o reconhecimento facial não tem mais essa, né? Então se o cara for punido, ele vai ser punido mesmo. Qual é o problema que eu vejo disso? O problema não tá no reconhecimento facial em si, tá na impunidade que por vezes insiste em imperar, né? O nosso co-irmão, a gente cansou de ver aqui uma série de episódios, né? Teve o jogador do Grêmio, o Vijaçante, dentro do ônibus tomou pedrada, o Lucas Silva dentro de campo tomou celular na cara. Teve assim, ó, um show de horrores lá na beira do Lago Guaíba e as consequências foram ridículas. Por exemplo, aquele cidadão que invadiu o campo, inclusive era contra o Caxias, né? Esse mesmo Caxias aí que o Grêmio pega agora, né? Quando o Inter foi eliminado pelo Caxias, o cara invadiu o campo. O cara invadiu o campo com a filha dele no colo e chutou um jogador do Caxias. É um negócio que se tu bota num filme, alguém vai dizer, é forçado, mano. Quem é que vai invadir o campo com a filha no colo e chutar um jogador? Né? Não, aconteceu de verdade. O cara depois foi visto num outro jogo lá num outro setor. O cara depois era membro da SEG lá, dos jornalistas, dos cronistas, não aconteceu nada com ele. Sabe-se lá se aconteceu, mas assim, deve ter sido algo ridículo, se é que aconteceu algo, porque depois, vida que segue. Então, isso o reconhecimento facial não vai resolver. Porque ali ficou bem, mesmo sem reconhecimento facial, ficou bem identificadinho quem era o cara e vida seguiu.
né? Então eu acho que para de fato justificar todo esse movimento, beleza. Agora tá todo mundo reconhecidinho, né? Um baita do movimento, mas beleza. Essa é só te entrega as ferramentas para tu fazer o certo. Agora tem que fazer o certo. Tem que punir, tem que de fato agir para coibir algum tipo de coisa. E aí a gente pode ter um ambiente no futebol ali mais saudável, com menos incidentes, né, e problemas de conduta, e inclusive liberando a famigerada e saudosa cervejinha do estádio, né? São os meus votos, né? Eu sei que quando Barra C voltar, ela vai ser cara, né? Mas daí é outro debate. Não dá para encher a cara no estádio também, mas pelo menos para dar aquela calibrada, aquela molhadinha no bico ali, eu acho que muita gente sente falta e paga pela minoria que causa problemas que nem sei se são necessariamente por conta de estarem alcoolizados, né? Pode até acelerar um processo ou outro, mas a gente já viu muito problema sem cerveja também, e já vimos jogos com cerveja que foi tudo correu muito bem, então é bem relativo em algum nível também. Vamos acompanhar, não sei se, né, eu acho que esse tema aí talvez tenha mais camadas, mais nuances, mais consequências que talvez eu não tenha mapeado aqui. Se alguém lembrar de alguma coisa, senta o dedo nesse comentário. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.